Oi pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar para todo o Brasil, para todo mundo, um vídeo novo no meu canal e o tema de hoje é o cotidiano dos civis durante a guerra e Diane Frank para a amiga Kate. Esses são os temas de hoje. Eu começo aqui falando do cotidiano dos civis durante a guerra. Vamos lá. Eu começo aqui falando a respeito de viver sob tensão. A guerra elimina vidas, fere ou mutila combatentes, destrói casas, estradas, hospitais, indústrias, escolas e muda a rotina da população civil. Então a guerra, ela causa muitos danos à população, em geral. Hoje, quando vemos cenas de guerra no Líbano, no Iraque ou na Somália, temos uma ideia do sofrimento que os bombardeios causam aos civis. Além do medo de serem atingidos pelas bombas, os civis enfrentam corte no fornecimento de eletricidade, racionamento de água, comida e combustível, falta de remédios e de artigos de higiene e limpeza, entre muitas outras privações. Outro efeito devastador das guerras é a formação de grupos de refugiados, pessoas que são obrigadas a deixar o país fugindo dos bombardeios, ou porque o local em que viviam foi tomado por uma facção rival, ou ocupado por um país estrangeiro. No século XXI, em geral, são os países pobres que sofrem com as guerras. Na Segunda Guerra Mundial, ao contrário, os habitantes das nações mais desenvolvidas é que conviviam diariamente com a destruição e a morte. A disciplina imposta pela guerra. A Segunda Guerra Mundial durou quase 6 anos. Algumas cidades passaram boa parte do período de guerra sob ocupação ou tiveram que conviver com a dura experiência dos bombardeios cotidianos. Na guerra, a população urbana aprendeu a obedecer aos toques de recolher, que indicavam o horário em que ninguém mais podia sair à rua. Todas as luzes deviam ser apagadas e as janelas vedadas com panos escuros. Muitas simulações do ataque inimigo eram feitas para que todos soubessem como agir caso houvesse um ataque real. Devido ao cerco inimigo ou aos bombardeios, faltavam alimentos e combustíveis nas cidades. Então, tinha a população, né, no período da Guerra Mundial, tinha um critério que eles tinham que obedecer. Ou seja, não podia, tinha um horário para sair para a rua. A partir de tal horário não podia mais sair na rua. Todas as luzes deviam ser apagadas, janelas vedadas, com panos escuros. Então, várias simulações eram feitas, né, para que todos soubessem como agir caso houvesse um ataque real. Devido ao cerco inimigo ou aos bombardeios, faltavam alimentos e combustíveis nas cidades. Então, devido ao cerco inimigo, durante a guerra, houve falta de alimento e combustíveis nas cidades. Por mais que vejamos essas situações em filmes ou em livros, é muito difícil imaginar o que significa estar o tempo todo
sob a ameaça de um bombardeio, ou correr o risco de ser preso por sair à rua, porque as pessoas eram presas se saísse para a rua, né? Que nem eu falei, tinha um horário para sair para a rua. Se depois de tal horário, se a pessoa saísse, podia ser presa. Mas aqui, como está falando, as pessoas corriam risco de ser presas por sair à rua. Então não podia sair na rua. Tá? As pessoas tinham um horário para não ir mais para a rua? Tinha. Mas as pessoas eram proibidas de ir para a rua. Né? Para não ser morta. Caso você vivesse numa cidade controlada pelos nazifascistas e pertencesse a um dos grupos que eles consideravam inimigos ou ameaçadores, como judeus, comunistas, homossexuais, ciganos, etc., teria de fugir ou esconder-se, caso contrário, poderia ser morto, preso ou confinado em uma parte isolada da cidade. Então, durante a guerra, a pessoa tinha que se esconder e não aparecer. Agora eu vou falar aqui a propaganda e o cinema. A propaganda e o cinema. Durante os 12 anos em que os nazistas governaram a Alemanha, foram produzidos mais de 1.300 longa-metragens. Havia todo tipo de filme, de comédias, a filmes de guerra, de propaganda explícita, a exaltação dos valores e das ideias do regime. Esses filmes eram apresentados em cinema, em escolas. 2/3 das 62 mil escolas que havia no país tinham salas de projeção. A ideia era clara: as crianças deviam ser convencidas a se tornarem futuros soldados da pátria. Então as crianças nas escolas, elas eram convencidas a se tornar futuros soldados, preparados para a guerra, preparados para uma futura guerra. Preparados para uma guerra que podia vir em algum momento. Se em algum momento estourar uma guerra, elas estão preparadas. Então as escolas convenciam as crianças desde cedo a serem futuros soldados da pátria ou a auxiliarem na perseguição aos inimigos, entre aspas. Nos Estados Unidos, diante dos campos de batalha, o cinema produziu vários filmes sobre a guerra que lotavam as salas de projeção. O governo Roosevelt estabeleceu um programa de incentivo ao cinema sistemático e subsidiado para desmoralizar o nazismo. O grande ditador de Charles Casablanca, de Michel Curtiz, Cinco Covas no Egito, de Billy Wilder, são alguns dos filmes dessa fase importante do cinema norte-americano. Agora eu vou falar dos guetos. No início da Segunda Guerra Mundial, os judeus foram confinados em gueto nas cidades alemãs, em algumas cidades italianas e nas áreas ocupadas pelos nazistas. Os guetos eram áreas fechadas e fortemente policiadas. Então os guetos eram áreas fechadas, e fortemente policiadas.
para onde todos os judeus eram forçados a se mudar. Fome e doença era comum dentro dos guetos, devido à escassez de alimento durante a guerra e às restrições impostas à circulação e ao acesso. Apesar da condição precária, os guetos mantinham vida cultural e intelectual ativa em seu interior, com a publicação de jornais e a realização de concertos. Era uma forma de resistir e manter a dignidade humana, mesmo no cenário tão sombrio. A partir de 1942, quando os nazistas implantaram a política da solução final, quase todos os guetos da Europa Central e Oriental foram destruídos, e os seus moradores enviados para os campos de concentração e de extermínio construídos no leste, Treblinka, Sobibor, Majdanek e Auschwitz. O levante do gueto da Varsóvia. Os guetos mais organizados se localizavam na região do governo geral da Polônia, criado no início da guerra. Eram eles Lodz, Varsóvia, Cracóvia, Jalowiec ou Białystok. Durante a guerra, vários guetos se tornaram foco de resistência armada. O caso do gueto de Varsóvia, na Polônia, é o mais famoso deles. Organizado na metade de 1940, ele chegou a ter cerca de 380 mil habitantes. A partir de 1942, com a política de eliminação de judeus, homossexuais, ciganos e outros grupos condenados pelo Reich, os moradores do gueto começaram a ser deportados para os campos de concentração, onde eram submetidos a trabalhos forçados ou executados nas câmaras de gás. Então, os moradores do gueto, eles começaram a ser deportados para os campos de concentração, onde eles eram, no campo de concentração, eles eram submetidos a trabalho forçado e executados na câmara de gás. E quem eram os moradores do gueto? Os homossexuais, os ciganos e outros grupos condenados pelo Reich. Os moradores do gueto começaram a ser deportados para os campos de concentração. Em janeiro de 1943, as cerca de 80 mil pessoas que ainda viviam no gueto e que sabiam que seriam mortas em campos de extermínio começaram a se preparar para resistir. Providenciaram armas, cavaram túneis, organizaram-se militarmente. Em abril, houve combates violentos, que acabaram com a destruição completa do gueto pelos nazistas e com a morte da maioria dos seus habitantes. Muitos judeus, ao perceber que não tinham chance de vencer os nazistas, preferiram o suicídio. Então, os guetos, né, quem eram os moradores do gueto? Os judeus, né? Entre eles, os homossexuais, ciganos e outros grupos também condenados pelo rei. E agora, a resistência civil. Na Europa, ocupados pelos nazistas, uma parcela combativa da população civil entrou na luta contra a ocupação. A resistência ia de ações mais espontâneas, como a dos dinamarqueses, que se retiravam dos bares assim que entrava um oficial alemão, a atos de sabotagem e ataques armados às divisões alemãs. Em outubro de 1941 e novembro de 1942, greves se generalizaram pela França, Bélgica, Holanda, Dinamarca e Luxemburgo, acompanhadas em alguns desses países
da recusa do serviço do trabalho obrigatório, na Noruega, 90% dos professores assinaram uma petição negando-se a aderir à organização da juventude hitlerista local. Na França, os grupos partisans, como ficaram conhecidos, membros da resistência, assassinavam soldados e oficiais alemães, bloqueavam estradas, sabotavam ferrovia e organizavam a fuga de pessoas perseguidas pelos nazistas. Na Itália, foram os partisans e não os aliados que libertaram as grandes cidades do norte. Capturaram e executaram Mussolini. Na Iugoslávia, a ação dos partisans, liderados pelo comunista Josip Broz Tito, expulsou o invasor nazista. Então essa foi a resistência civil, né? A resistência civil era para tirar os nazistas de cena. Então, pessoal, a Europa ela estava sendo ocupada pelos nazistas. E aí uma parcela combativa da população civil vai entrar na luta contra a ocupação. Então, a resistência civil é para tirar os nazistas da Europa. Assim como foi expulso o invasor nazista e também comunista Josip Broz Tito. E agora eu vou falar aqui, muitos já ouviram falar, né, dessa história. E eu já vou falar, gente, que essa menina, a Anne Frank, ela sofreu muito, né, porque ela não tinha uma vida, assim, né, a alimentação dela era precária, a sua alimentação era precária, e a vida dela, a maneira que ela vivia não era uma maneira boa, né? Vocês vão ver aí o sofrimento dessa garota, vocês vão ver na história, no decorrer da leitura, como que era a vida e a alimentação de Anne Frank. Anne Frank para a amiga Kate, porque a Anne Frank ela vai escrever a Anne Frank, ela vai escrever tipo um diário, para bem se dizer, né? A Anne Frank vai escrever um diário para a amiga Kate. Então vamos lá. De Anne Frank para a amiga Kate. Deixa eu tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho. Daqui a pouco eu tomo o resto. Como esconderijo, a casa de trás é ideal. Ainda que seja úmida e esteja toda inclinada, estou segura de que em toda Amsterdã
e talvez em toda a Holanda, não há outro esconderijo tão confortável como o que temos instalado aqui. O ministro Bolkestein, não sei falar muito bem, que é uma palavra em inglês, falando do noticiário holandês transmitido da Inglaterra, disse que depois da guerra farão uma coletânea de diários e cartas que falem da guerra. Imagine como seria interessante se eu publicasse um romance sobre o anexo secreto. Sério, 10 anos depois da guerra, as pessoas achariam muito interessante ler como nós vivemos, o que comemos e sobre o que falamos como judeus escondidos. Apesar de eu contar a você muita coisa sobre nossa vida, você ainda sabe muito pouco a nosso respeito. As pessoas precisam entrar em fila para comprar legumes e todo tipo de mercadoria. Os médicos não podem visitar os pacientes, já que seus carros e bicicleta são roubados no momento em que eles viram as costas. Olha a situação, você já está vendo aí, olha como que era a situação, né, que Anne Frank vivia. Roubos e assaltos são tão comuns que você se pergunta o que aconteceu de repente com os holandeses para subitamente terem os dedos tão leves. Crianças pequenas de 8 e 11 anos quebram os vidros das casas e roubam o que podem. As pessoas não ousam sair de casa por 5 minutos, já que podem voltar e descobrir que tudo desapareceu. Todo dia os jornais estão cheios de anúncios de recompensas pela devolução de máquina de escrever, tapetes persas, relógios elétricos, tecidos, etc. Os relógios elétricos das esquinas foram desmantelados. Os telefones públicos são depenados até o último fio. 29 de março de 1944. É a data em que foi escrito esse depoimento. Nos 21 meses em que vivemos aqui, passamos por muitos ciclos alimentares. Um ciclo alimentar é um período em que só temos um prato específico ou um tipo de verdura para comer. Durante longo tempo, só tivemos endívias. E o que significa a palavra endívias? Variedade de chicória de folhas crespa e recortada que pode ser consumida em salada ou cozida. Então a endívia, que antigamente eles chamavam de endívia, né? Endívia é a variedade de chicória. Né? Eu já comi chicória, você aí de casa que já comeu chicória, você sabe como que é. Continuando. Endívia assim, endívia assado, endívia com purê de batata, caçarola de endívia com purê de batata, depois a espinafre, seguido por couve rabano, salsão, pepinos, tomates, chucrute e por aí vai. Não é muito divertido quando, por exemplo, você tem de comer chucrute todos os dias no almoço e no jantar. Não sei o que é isso, mas depois eu vejo no Google. Mas com fome você acaba fazendo um bocado de coisa. Ou seja, ela come porque ela é obrigada a comer o que ela não gosta, porque a fome é tanta que a Anne Frank, ela tá dizendo aqui que a fome é tanta, quando dá fome, a gente acaba comendo até aquilo que a gente não gosta. É o que tem para comer, você come e acabou, para alimentar a fome. Olha que situação. Não é muito divertido quando, por exemplo, você tem ali. Mas agora estamos passando pelo período mais delicioso de todos, porque não temos nenhuma verdura.
como ela tá sendo realista, né? E ela tá sendo realista, sincera, né? Com as palavras dela. E um pouco irônica. Nosso almoço durante a semana consiste em feijão, sopa de ervilha, batata com bolinhos, guisados de batata, não sei o que é isso. E pela graça de Deus, cenoura, podre ou nabos. E em seguida voltamos ao feijão. Devido à escassez de pão, comemos batata em todas as refeições, e a começar pelo café da manhã, mas aí nós as fritamos um pouco. Nossa, ela dá graças a Deus pelas cenouras podres. Ela dá graças a Deus, a Anne Frank dá graças a Deus pelas cenouras podres ou nabo. Como ela tá, né? Ela tá sendo bem irônica. E outras, né? A forma dela se expressar, né? Bem rústica. E também sincera, né? Rústica, né? Um pouco irônica e ao mesmo tempo sincera. Cadê? Onde eu vou? Para fazer sopa usamos feijão, batata, pacotes de sopa de legume, pacote de sopa de galinha e pacote de sopa de feijão. Feijão entra em tudo, inclusive no pão. Credo, eu não gosto. No jantar comemos sempre batata com imitação de molho de carne e graças a Deus ainda temos saladas de beterraba. Ela mostra sua gratidão não só por aquilo que ela gosta, mas ela também mostra sua gratidão por aquilo que ela não gosta. O ponto alto de nossa semana é uma fatia de salsicha de fígado e geleia no pão, sem manteiga, mas ainda estamos vivos. E na maior parte do tempo, isso também tem um gosto bom. 3 de abril de 1944. Gente, olha, eu vou repetir essa última parte aqui que ela diz. Mas ainda estamos vivos. Independente da maneira que ela está vivendo, do que ela está comendo, que não é uma alimentação boa, que a gente sabe aqui que não é uma alimentação boa, no decorrer da leitura você pode notar que não é uma alimentação boa, né? Então, da maneira que Anne Frank está vivendo, do que ela está se alimentando, ela dá graças a Deus pelo que ela gosta e ela dá graças a Deus pelo que ela não gosta. Então, a Anne Frank, ela disse, ainda estamos vivos, né? Porque para ela já era para ter morrido. Para ela, não era mais para ela estar viva. Não era mais para ela estar viva. Então, por isso que ela disse, ainda estamos vivos. E na maior parte do tempo, isso também tem um gosto bom. Né? Então, ela parece que ela se sente bem a maneira que ela está vivendo. Né? Ela não mostra ser uma pessoa que está reclamando, com desgosto da vida. Não, ela mostra ser uma pessoa que, independente do que ela está vivendo, do que ela está passando, ela está bem. Para ela está bom. Né? Então, esse foi o tema de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acabou o café. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu fico por aqui. E até a próxima. E deixa eu só ressaltar uma coisa. Anne Frank, ela escreve esse diário, essa carta, para sua amiga. Né? Na verdade é um diário. A Anne Frank, ela escreve no seu diário para sua amiga, né? Se eu não me engano, foi um diário que ela escreveu. Anne Frank escreve um diário para sua amiga Kate, para que sua amiga Kate pudesse ver, saber de como que ela está e a maneira que ela está vivendo. Então é isso.
Por hoje é só e até amanhã. Tchau!